Recentemente, viralizou uma polêmica entre influências da Red Pill e influências cristãos. A controvérsia gira em torno de senhoras arrependidas de um passado de promiscuidade que vão à igreja para, nas palavras dos Red Pills, zerar a quilometragem. Já adianto que aqui vou criticar os erros que vejo de ambos os lados. Tanto os exageros dos Red Pills quanto os de certos cristãos que defendem que o passado de uma convertida deve ser 100% ignorado. Vou deixar a crítica aos Red Pills para o final. Vamos começar corrigindo um certo entendimento equivocado de alguns cristãos sobre o que são a graça e o perdão. Falando não apenas do pecado sexual, mas do pecado em geral. Se você fosse do sexo feminino, se casaria com um ex-traficante recém-convertido? Chamaria esse ex-criminoso para dormir na sua casa, perto do quarto dos seus filhos e ser seu amigo? Ou será que, no mínimo, esperaria alguns bons anos para se certificar de que ele realmente mudou e está firme na fé? Ah, mas tráfico é algo muito pior do que fornicação. De fato é, mas a promiscuidade também é um tipo de droga. Vicia o homem, o arruína financeiramente, gera crianças em lares desestruturados e causa inúmeros males semelhantes aos das drogas. A mulher viciada que compra drogas oferece dinheiro em troca de prazer. Já a mulher promíscua oferece o próprio corpo a um estranho em troca de prazer. O templo do espírito. Sob essa ótica, isso parece até pior do que ser ex-viciada em psicotrópicos. Mas vejamos um exemplo menos drástico do que o de um traficante. Imagine um homem com mais de 30 anos que vivia na vadiagem, com mulheres, jogos, bebidas, completamente falido, sem ter juntado nenhum capital na vida. Pobre e miserável. Pela misericórdia de Deus, ele se converteu e passou a frequentar a igreja. Ora, quantas mulheres da igreja se interessariam agora pelo nosso estarado pobretão? Não seria melhor ele focar primeiro em melhorar como pessoa, se livrar dos maus hábitos, resolver sua vida financeira antes de procurar alguém? Depois de conquistar tudo isso, será bem mais fácil mostrar a uma possível pretendente que ele realmente mudou, que agora é um trabalhador responsável, que será um bom pai, etc. Da mesma forma, pense em uma mãe solteira recém-convertida. Será que o que ela deve buscar neste momento é um novo homem? Ou sua prioridade deveria ser terminar de criar seu filho? Isto é, não seria melhor focar em mudar seus hábitos e demonstrar responsabilidade e santidade ao longo dos anos? Não será mais fácil conseguir um bom marido depois de lidar com essas pendências, assim como ocorre com o homem arrependido? Ah, mas a criança precisa de um novo pai que a sustente e eduque. Com certeza. Mas essa mãe não saberá escolher um bom padrasto enquanto ela mesma não se tornar uma mãe boa e santa. Além disso, buscar um homem apenas por auxílio financeiro soa tentador, mas também muito interesseiro. Ainda mais hoje, quando jurisprudências autoritárias tornaram extremamente arriscado financeiramente para um homem criar vínculos afetivos com uma mulher, especialmente uma com filhos. Aliás, a Bíblia fala sobre amparar órfãos e viúvas estas que não tiveram culpa alguma da morte de seus maridos e que viviam em uma época em que era extremamente difícil para uma mulher se sustentar sozinha, bem diferente da realidade atual. Claro, devemos ser caridosos com todos, na medida do possível. Porém, a Bíblia também diz: quem não trabalha, não coma. Ou seja, nossa caridade não pode ser exagerada a ponto de incentivar o vício ou a irresponsabilidade. Cristo nos diz para sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. As próprias cartas dos apóstolos falam de falsos crentes nas primeiras comunidades cristãs. Um exemplo muito citado nessa controvérsia é o de Paulo, que perseguiu e matou cristãos e depois se arrependeu. Mas o próprio livro de Atos dos Apóstolos nos conta que muitos cristãos tinham medo dele depois disso. E o que Paulo faz? Ele recrimina esses cristãos. Ele grita: como ousam me julgar? Agora estou limpo pelo sangue de Cristo, vocês precisam me amar. Não. Paulo entende que é natural e prudente que inicialmente as pessoas mantenham alguma desconfiança quanto à veracidade de sua conversão, dado o seu passado. Então ele se retira para a Arábia por 3 anos e só depois vai a Jerusalém para aprender com os apóstolos. Mesmo após se tornar um apóstolo, qual é o discurso de Paulo? Sou um santo agora, ninguém pode mencionar meu passado? Não. Paulo diz: dentre os pecadores, eu sou o principal. Pois um verdadeiro herói não esquece seus erros. Antes os mantém na memória para não repeti-los e como motivação para suportar as adversidades, ciente de que não merece o paraíso.
Ele cita seu passado como testemunho e, por ter se libertado dele, não se abala, pois aquele parece ser o erro de outra pessoa. O sacrifício de Cristo nos livrou do inferno pós-vida, mas não nos livra das consequências das nossas más escolhas em vida. Se alguém roubou, deve restituir, como Zaqueu fez. Se cometeu crimes, deve pagar sua pena. Se se endividou, que trabalhe e pague. Se antes não ligava para os filhos, que agora os crie. Somos pessoas diferentes do nosso eu passado. Mas, assim como Cristo arcou com pecados que não eram seus, nós, renascidos, devemos ter humildade para assumir a responsabilidade de consertar os erros do nosso velho eu. Assim, qualquer pessoa, homem ou mulher, que gerou uma má fama para si, terá de arcar em alguma medida com o peso dessa má fama por pelo menos alguns anos, até conseguir mostrar à comunidade ao redor que é novamente digna de confiança. E deve compreender isso e aceitar essa tarefa com humildade, como Paulo fez. Isso não significa que estamos autorizados a hostilizar ou tratar mal essa pessoa. Pelo contrário, devemos tratá-la com cordialidade e positividade para incentivá-la a melhorar. Porém, confiar a ela alguma posição de poder em nossas vidas, isso já é outra história. A própria Bíblia diz para não ordenar neófitos, isto é, recém-convertidos, a cargos eclesiásticos, para que isso não lhes suba a cabeça e os faça cair. O mesmo princípio se aplica a confiar a um recém-convertido posições de poder seculares, ser marido, esposa, tomar conta do nosso dinheiro, ser padrasto ou madrasta de nossos filhos, etc. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades e grandes tentações, que podem ser pesadas demais para um novo convertido. A pessoa vem do mundo cheia de pecados e maus hábitos. Os mais graves, como roubo, drogas, bebidas, fornicação, etc., podem ser vencidos mais rapidamente. Mas vícios mais sutis, como mau temperamento, inveja, cólera, ardilosidade, etc., podem levar muito mais tempo. Assim, há recém-convertidas sinceras que irão se firmar na igreja. Há recém-convertidas bem-intencionadas, mas que não conseguirão se livrar dos velhos hábitos e voltarão ao mundo, como na parábola do semeador. E há, por fim, falsos convertidos que estão ali apenas por oportunismo. Para saber quem é joio e quem é trigo, é preciso deixá-los crescer juntos, como nos ensina a parábola. E só depois colher o trigo, certo? Mas qual é, a meu ver, o erro de muitos red pills nisso? Primeiro, devemos evitar apontar erros do passado de pessoas em particular. Podemos criticar o pecado em geral, mas criticar alguém publicamente exige muito cuidado. Primeiro, porque não conhecemos o coração de ninguém. Segundo, porque na medida em que julgarmos, seremos julgados. É curioso ver cristãos exigindo perdão com raiva. Como ousa não me perdoar? Como ousa me criticar? Ao mesmo tempo em que não perdoam nem poupam críticas ao red pill que os criticou. Isso é semelhante ao que fazem os wokes. Pregam tolerância, mas não toleram quem discorda deles. Podemos pedir perdão, mas jamais exigir. Se agirem com dureza conosco, é problema delas. Quem acertará as contas será Deus. Depois, muitos influencers red pill enxergam com razão o lado maligno da natureza feminina, mas não percebem com igual clareza a maldade na natureza masculina. Alguns condenam a promiscuidade feminina, mas toleram ou até elogiam a masculina, o que é uma enorme hipocrisia. Sim, a promiscuidade feminina é mais antinatural biologicamente, pois as fêmeas são mais seletivas sexualmente. Mas socialmente, uma alta promiscuidade feminina só é possível em um ambiente de alta promiscuidade masculina. São duas faces da mesma moeda. Quanto mais tempo um homem passa na promiscuidade, mais tempo sua futura esposa também terá passado. Ele optou por se divertir com as erradas enquanto não aparecia a certa, ciente de que sua futura esposa provavelmente também faria o mesmo. Não faz sentido bancar o santo agora. Dificilmente terá alguém de passado mais santo que o dele, a não ser que a misericórdia de Deus o abençoe imensamente, o que hoje no Ocidente é raro. Outra ideia equivocada é que mulheres arrependidas recebem mais aplausos que as castas nas igrejas. Isso lembra o erro do irmão do filho pródigo. Por exemplo, graças a Deus nunca usei drogas, mas não me incomoda ver um ex-drogado dando testemunho e sendo aplaudido. Eu não penso, por que não sou eu que estou sendo aplaudido por nunca ter usado? Entendo que é preciso força para largar as drogas e vejo os aplausos como incentivo justo. Minha recompensa por nunca ter usado drogas é justamente essa: nunca ter usado. E claro, a virtude também é exaltada nas pregações.
Minha única ressalva é quanto à quantidade de novas convertidas testemunhando publicamente sobre seu passado promíscuo. Para homens, isso causa menos dano, pois eles lidam melhor com rejeição e julgamento social. Mas mulheres, por serem mais sensíveis emocionalmente, são cobradas mais pela virtude. Pode ser prudente a igreja desencorajar esse tipo de testemunho público. O passado dela só interessa ao futuro marido. Então talvez seja algo a ser compartilhado apenas com um noivo ou pretendente sério. Por prudência, não por vaidade. Até para não expor a família ao constrangimento, já que filhos, pais e irmãos tendem a se afetar mais com o passado da mãe do que com o do pai. Claro, existem red pills ainda piores, que nem veem necessidade de santidade em cristãos ou cristãs. Mas a Bíblia nos ensina a não julgar grupos, samaritanos, gentios, judeus. Cada indivíduo responde por suas ações e opiniões, não por supostas ideias coletivas. Julgar por grupo é cometer um sofisma, exatamente o que o mundo faz com rótulos como istas. Por fim, o verdadeiro alvo dos ataques do mundo não é exatamente a masculinidade, mas sim a paternidade. Pois tanto estatística quanto biblicamente, a figura de um bom pai é o fator mais importante para desenvolvermos autodisciplina e santidade. Cada um deve ser um bom pai para si mesmo, para conseguir ouvir a voz do Pai Celeste na própria consciência. E você, o que acha de toda essa polêmica? Deixe sua opinião nos comentários com respeito a todos os envolvidos nessa treta. Eu sou o Adam e a gente se vê no próximo vídeo.